Meus irmãos, abram suas Bíblias no quarto livro da Palavra de Deus, Números, capítulo 1. Então nós vamos ler no livro de Números, capítulo 1, versículos 1 a 4. Poucos versículos, apenas os 4 primeiros versículos deste livro. O quarto livro de Números, aliás, o quarto livro de Moisés chamado Números. Números, capítulo 1, versículos 1 a 4. E acompanhe comigo, irmãos, com bastante atenção a leitura deste texto. Diz assim a palavra do nosso Senhor. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Meus irmãos, como vocês estão vendo, o que nós queremos falar esta manhã é sobre a organização do povo da aliança. Uma das coisas, irmãos, que mais chamam a atenção das pessoas na igreja presbiteriana, e quando eu falo que chama a atenção, eu não quero dizer que as pessoas concordam, mas uma das coisas que mais chamam a atenção quando alguém de outra denominação vem visitar a igreja presbiteriana é a organização do culto. É a ordem do culto. E é lógico, irmãos, que essa ordem ela é feita segundo o que nós entendemos da palavra de Deus, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo vai nos ensinar nos versículos 33 e 40 que o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus organizado. E ele fala lá do culto. Ele fala que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Isso no versículo 40. E no versículo 33 ele fala que nosso Deus é um Deus, não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Então as pessoas vêm aqui, ou vão numa outra igreja presbiteriana do Brasil, organizada, e as pessoas elas ficam admiradas com a organização do culto, com a liturgia do culto. E é claro, irmãos, que os nossos irmãos pentecostais, muitos deles se incomodam, porque segundo eles não há liberdade. A gente respeita, né, irmãos, mas nós não compreendemos dessa forma. Nós compreendemos que o mesmo Deus que nos dá uma liberdade, ele também direciona como as coisas têm que ser para ele. Toda a nossa vida, inclusive o culto ao Senhor. Aliás, uma pessoa me perguntava ontem, né, alguém que estava pretendendo vir aqui, como que é a organização do culto? Como é que funciona? Porque ele nunca tinha participado de um culto da igreja presbiteriana. E eu mandei o boletim para ele, falei sobre a liturgia, sobre as ordens do culto, que neste mês de julho nós temos cultos de manhã à noite por causa das férias. E aí eu expliquei para ele como isso funciona. Mas isso deixa muita gente satisfeita, a ordem do culto, a organização da igreja presbiteriana, e incomoda muitas outras. Mas o nosso Deus, meus queridos, é um Deus de ordem. É um Deus organizado. Não é um Deus... Aliás, se lembrem quando Adão e Eva foram criados. A pior coisa é quando chega uma criança numa família e as coisas estão bagunçadas. Enquanto a criança já está lá, a casa ela é completada. Mas quando Adão e Eva foram criados, irmãos, eles foram os últimos. Quando eles chegaram, quando Deus os criou, Adão primeiro, depois Eva, tudo estava pronto. Tudo estava organizadinho. Então, meus queridos, o livro de Números marca uma nova etapa na história da redenção. Israel já havia sido liberto da escravidão do Egito, já havia recebido a lei no Sinai,
já havia aprendido que Deus é santo, que Deus é presente, que Deus é fiel. Agora, o povo está diante de um novo momento da sua história. Levantar acampamento e marchar rumo à terra prometida. Se você olhar o versículo 1, você vai entender em que ocasião, em que circunstâncias isso aconteceu. Olha, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. Então, haviam 14 meses que o povo havia saído do Egito. Então, muita coisa em 14 meses já haviam acontecido. A lei já havia sido dada no Sinai. Israel já havia aprendido que Deus é santo, que Deus é presente, que Ele é fiel. E agora, o que eles têm que fazer? Eles têm que levantar acampamento e entender que eles estão caminhando para a terra prometida. É nesse contexto, meus queridos, que Deus ordena um recenseamento, uma contagem do seu povo. À primeira vista, parece apenas um levantamento estatístico, mas o texto vai nos revelar algo muito maior, muito mais importante. O censo tinha um propósito militar. Deus estava organizando o seu povo para a missão que lhes havia confiado. Olha a palavra organizando. Organizando. Nada é improvisado no reino. No reino de Deus, nada é improvisado. Deus conta, separa, instrui e envia. Cada detalhe manifesta a sabedoria de Deus, a soberania de Deus e o cuidado de Deus. Deus não faz nada de forma improvisada. Nada, nada mesmo. E nós, meus irmãos, Igreja de Cristo hoje, também somos um povo em marcha. Nós também estamos marchando. Ainda não chegamos a Canaã celestial, a Canaã definitiva, a nossa terra definitiva. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, estamos aqui de passagem, mas estamos caminhando para uma terra definitiva. Somos peregrinos, chamados a combater o bom combate da fé e caminhar rumo à cidade celestial. Irmãos, eu precisava dizer essas palavras para vocês entenderem o que nós queremos falar esta manhã. Irmãos, a organização é algo muito importante. É organização do povo da aliança. É o povo de Deus, é a igreja de Cristo que está sendo organizada neste momento da história. E perceba, irmãos, as nossas sociedades, as nossas alianças, também não são com muitas pessoas. Por exemplo, você que é marido, você foi ordenado por Deus para poder casar com uma única mulher. Você que é esposa, você foi ordenada por Deus para se casar com um único homem. Nós temos uma única família. Deus tem um único povo. Jesus Cristo tem uma única noiva. Paulo fala em Efésios capítulo 4 que há um só Deus, há uma só fé, um só batismo. É isso mesmo. Um só Senhor. Então, Deus tem um único povo. Deus não tem o povo de Israel e a igreja. Deus tem um único povo, que no Antigo Testamento era chamado de Israel, mas que agora é a igreja de Cristo. Então, nós vamos falar sobre a organização do povo da aliança, do qual você faz parte, e eu também, pela graça e pela misericórdia de Deus. E o que nós vamos aprender aqui, irmãos, acerca desse assunto baseado, é claro, nesse texto que nós acabamos de ler? A primeira coisa que a gente aprende, a primeira lição, é de que Deus conhece cada um dos seus pelo nome. Deus conhece cada um daqueles que lhe pertencem pelo nome. Aliás, Deus conhece todas as pessoas pelo nome, especialmente aqueles que fazem parte do seu povo.
Olha o versículo de número 2. Deus dizendo para Moisés: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Cabeça por cabeça. Meus irmãos, nenhum de nós gosta de ser comparado, né? Principalmente quando na comparação a gente leva desvantagem, né? Eu, eu tenho duas mulheres em casa, né? A minha esposa e a nossa filha, além da minha mãe, além da minha mãe. E eu percebo que mulheres têm mais problemas com esse negócio de comparação. Mas homens também têm. Então todos nós talvez tenhamos dificuldades com comparação, principalmente quando na comparação a gente leva desvantagem. Mas quando a gente leva vantagem, aí as coisas parecem mudar um pouquinho. Mas perceba uma coisa, irmãos. O texto vai dizer, vai valorizar que a escolha de Deus não é baseada em grupos e não é baseada em números. Deus está formando um povo aqui. Aliás, Deus já tem um povo, agora dentro desse povo, Deus está escolhendo um exército. Um exército. E Deus, ele escolhe tanto um povo quanto o exército a partir de indivíduos, a partir de pessoas individualmente falando. E é o que nós gostamos. Olha que coisa interessante. O recenseamento começa com uma afirmação poderosa. Deus conhece cada pessoa pelo nome. Ele não vê uma massa anônima, ele vê indivíduos. Ele chama pessoas, ele convoca soldados. Hoje não temos tanta gente aqui na igreja pela manhã, mas independente disso, com muitas ou poucas pessoas, estamos cultuando a Deus juntos. Mas olha que interessante, Deus olha lá do céu, ele vê nós cultuando a Deus, a Ele juntos, só que ele avalia o culto individualmente. Ele não pega todos, coloca todos no mesmo pacote, e aí ele avalia se vai aceitar ou não o culto, vai dar a nota para o culto prestado. Estamos cultuando a Deus juntos, mas a avaliação de Deus é pessoal, é individual. Então é por isso que você precisa tomar muito cuidado com o culto, nem tanto que a igreja está prestando a Deus, mas em primeiro lugar, o culto que você está prestando a Deus, porque é assim que ele avalia. Aliás, não é assim que a gente quer ser avaliado? Não é dessa forma? Meus irmãos, nós acabamos de ser desclassificados de uma Copa do Mundo. Surpresa zero, pelo menos da minha parte. E nós somos desclassificados não é porque a seleção brasileira não tenha jogadores bons. Tem até jogadores bons, mas não tem um grupo bom. Não tem um time bom, não tem um coletivo bom. E aí vem as consequências. Interessante isso. Deus tem um único povo, Jesus Cristo tem uma única noiva, mas Ele avalia cada um de nós, Ele escolhe cada um de nós individualmente para fazer parte de um grupo especial. Nós temos pessoas aqui que têm mais de um filho. Nenhum é igual ao outro. Eu imagino que você, que é pai, que é mãe de mais de um filho, toma muito cuidado para não dar a impressão de que você prefere um ao outro. Porque se um pelo menos desconfiar, você pode ter grandes problemas. Por que isso? Porque nós queremos ser valorizados. Queremos ser valorizados. Nós queremos ser reconhecidos. E não existe ninguém que nos reconhece melhor do que o nosso próprio Deus, porque foi Ele que nos criou. O Criador conhece melhor, no nosso caso, conhece perfeitamente aqueles a quem Ele criou. É por isso que Deus conhece cada um pelo nome. E neste texto vai mostrar isso. No reino de Deus, não existem crentes invisíveis. Não existe. Não existem discípulos esquecidos. Não existem servos sem valor. Sabe por quê?
Não é porque você tem valor intrínseco, é porque Deus, ele faz você ter valor por causa do Filho dele. Quando Cristo morreu por você, quando você foi regenerado, recebeu um novo coração, aí sim, você passou a ter um valor verdadeiro. Aí sim. Então Deus vê indivíduos, não vê multidões. Ele conhece sua história, ele conhece as suas lutas, ele conhece as suas lágrimas, ele conhece o seu chamado. Ele é soberano, ele é o seu criador. Dois enganos, irmãos, devem ser evitados aqui. Primeiro, a insignificância, ou seja, sou apenas mais um. E o anonimato espiritual. Ninguém sabe quem eu sou. Ah, o Salmo 139 é lindo, irmãos. Se um dia você estiver desconfiado de que ninguém sabe quem você de fato é, vá ler o Salmo 139, vai meditar neste salmo maravilhoso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e que me levanto. De longe esquadrinhas o meu caminho. Sabes, conheces o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra não chegou à minha boca e o Senhor já sabe tudo. Não dá para fugir da presença de Deus. Deus sabe todas as coisas. Adão e Eva, quando pecaram contra Deus, bobinhos, né? Eles tentaram fugir da presença de Deus porque descobriram que estavam nus. É impossível fugir da presença de Deus. Por quê? Porque Ele é não só onisciente, mas Ele também é onipresente. Ele é soberano. Ele é soberano. Você não é um número. Você é um nome. Você não é apenas mais um rosto na multidão. Você é um filho amado de Deus por causa de Jesus Cristo. Você não é um espectador. Você é um soldado convocado. Aliás, meus irmãos, na igreja, no culto, não, ninguém assiste culto. Culto não é assistido, culto é prestado. Culto é oferecido. Então Deus, ele está de olho em cada um de nós. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Estão em todo lugar. Então, Deus, ele não olha você e vê você apenas como mais uma pessoa, você que foi salvo por Jesus Cristo, mas como um filho amado. Deus conhece cada um de nós pelo nome. E Cristo manifesta isso plenamente no seu ministério e na sua vida. O censo revela um Deus que conhece indivíduos. Em Cristo, essa verdade se torna ainda mais profunda. Ele não apenas conhece nomes, ele chama pelo nome, salva pelo nome, e escreveu o seu nome no livro da vida. Aliás, irmãos, existe uma discussão, né, de alguns teólogos, quando é que o seu nome, que o meu nome foi escrito no livro da vida. Alguns dizem que este nome ele é escrito quando você recebe a Cristo. Eu já penso que esse nome foi escrito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E Efésios 1 vai dizer em vários lugares ali que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Antes da fundação do mundo. Então não faz sentido um Deus que conhece todas as coisas, conhece você completamente, vai escrever o seu nome no livro da vida somente no momento que você o recebe. Mas ele já sabia. Aliás, se você só o recebeu, eu só o recebi como Senhor e Salvador da minha vida, porque na eternidade nós somos ordenados, nós fomos preparados para isso. Então a primeira lição, irmãos, com base nisso, a organização do povo da aliança é essa. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Isso quer dizer que Deus, ele não te vê como uma massa, mais um na multidão, mas ele vê você e a mim como uma pessoa individual, uma pessoa única. Irmãos, a segunda lição que nós aprendemos é acerca essa verdade. Pertencer ao povo da aliança não é suficiente. Olha que coisa interessante.
Deus, ele te conhece pelo nome, cada um de nós. Nós fazemos parte do povo de Deus por causa de Jesus Cristo. Mas pertencer ao povo da aliança não é suficiente. Irmãos, eu não estou dizendo que não é suficiente para a salvação. Se você pertence ao povo da aliança, é porque você foi salvo por Cristo. Mas, irmãos, nós somos salvos por Cristo, mas nós não estamos no céu ainda. Há muito caminho ainda pela frente. Então, por isso que, de acordo com esse texto, nós aprendemos que pertencer ao povo de Deus, pertencer à igreja, o seu nome está no rol de membros da sua igreja, não é suficiente. Agora a pergunta é, não é suficiente para quê? Para a salvação é. Agora não é suficiente para quê, meus irmãos? Versículo 3 diz assim, olha, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Percebe? Nem todas as pessoas, nem todos os homens são contados. O povo de Deus é muito maior, mas para esta tarefa específica, que era uma tarefa militar, eles teriam que ser preparados, treinados, para poder invadir uma terra e para poder reivindicar aquela terra que era de Deus e que agora seria deles. Mas não eram todas as pessoas. E mesmo tá, pessoas que haviam sido chamadas, elas deveriam seguir algumas regras. O recenseamento não incluía todos, apenas os aptos para a guerra. Eram contados. Pertencer ao povo não bastava, era necessário estar preparado para servir. Nós lemos lá em Efésios capítulo 4, irmãos, e poderíamos ler Romanos 12, aliás, nós lemos Romanos 12, mas poderíamos ler Efésios 4, poderíamos ler vários outros, 1 Coríntios 12, de que num corpo há muitos membros, mas o corpo é um só. A igreja há muitos membros, mas é um único corpo. Então, quando você olha para a igreja, você vê pessoas com diferentes dons. Você olha para a equipe de música, principalmente quando ela está completa, e você percebe que há pessoas com habilidades para tocar em mais de um instrumento e pessoas com habilidade de tocar bem apenas um instrumento. Percebem? E há pessoas que têm habilidade apenas para cantar. Então, o povo é grande, o corpo é feito de vários membros, mas cada um tem uma função diferente. Mas todos têm o mesmo objetivo, que é servir a Deus. Que é servir a Deus. O recenseamento tinha um critério: homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, prontos para o combate. Irmãos, as coisas não mudaram muito com o passar do tempo, viu? Quando você olha aqui Deus chamando homens do sexo masculino, é porque Deus sabia, sempre soube, sabia e sabe, sempre saberá o que está fazendo. Com relação à igreja do Senhor, é muito parecida ainda hoje, viu, irmãos? Olha a responsabilidade dos homens. Os homens foram chamados num casamento para representar a Cristo, para fazerem a Cristo aquilo que Cristo fez pela sua igreja. E as mulheres foram representadas para se colocarem ali debaixo desse cuidado do seu marido que representa Cristo. Como a igreja se coloca debaixo de Cristo e fala: Cristo, meu Senhor, meu Salvador, meu amado, continue cuidando de mim como o Senhor sempre cuidou, de uma forma completamente perfeita. Completamente perfeita. Eu sei, irmãos, que infelizmente é muito provável que daqui a não muito tempo, os pastores que falarem exatamente isso que eu estou falando hoje serão denunciados, julgados e condenados. Eu sei disso. Mas a verdade de Deus não muda. A Bíblia nunca desvalorizou a mulher.
Assim como a Bíblia nunca supervalorizou o homem, o que a Bíblia faz é colocar cada um no seu devido lugar e dizer qual é o papel de cada um. E quando os papéis são devidamente desempenhados, todos ganham. Aliás, só tem um que perde, que é o reino de Satanás. O reino de Satanás, ele perde quando os súditos do reino de Deus fazem o seu papel. O seu papel. Então, homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, prontos para o combate. Não basta ter nome no hall da igreja. É importante ter, mas não basta. Não basta frequentar a congregação, os cultos. É importante, principalmente no dia do Senhor, de manhã e à noite. E se tivesse à tarde, também à tarde. É importante. Mas não basta pertencer ao povo de Deus. Não basta participar das reuniões. Não basta. Deus, irmãos, não apenas salva, Ele capacita. Deus não apenas nos reúne, Ele nos organiza. E Deus não apenas nos chama, Ele nos envia. Ele nos envia. Então é importante isso. Ser contado é honra, mas também é responsabilidade. Ser homem, ser mulher, no plano de Deus é honra. Os animais não receberam esse chamado. É honra. Mas não é só honra, é responsabilidade também. Ser pai, ser mãe, é uma grande honra, mas é responsabilidade também. Ser pastor, presbítero, diácono, professor de escola dominical, missionário, presidente de sociedade interna, é honra, mas é privilégio também. Nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de bagunça, não é um Deus de improviso. Vou usar uma palavra que vocês conhecem muito bem. O nosso Deus não é um Deus de gambiarra. Não é. Em toda a palavra dele, desde o Gênesis ali, capítulo 1, até o Apocalipse, capítulo 22, você vai ver um Deus perfeita e completamente organizado. Pertencer ao povo não é suficiente. Cristo nos torna aptos para a batalha. No censo, apenas os aptos para a guerra eram contados. Em Cristo, descobrimos que ninguém é naturalmente apto, mas Ele nos capacita, fortalece e envia. E para quê, irmãos? Para a obra que Ele separou para você. Deus não nos capacita para aquilo que nós não fomos chamados. Deus não me capacitou para tocar guitarra como o Fernando toca. Deus não me capacitou para tocar contrabaixo quando o William toca, e violão também como eles tocam. Da mesma forma que eu creio que eles também têm essa consciência, que Deus não os capacitou para pregarem o evangelho, para pregarem um sermão como eu, Thales e outras pessoas pregam. E ainda estamos muito longe da perfeição. Muito longe. Mas, quando Deus te chama para um determinada tarefa, Deus ele vai te treinar para isso. Ele vai te capacitar para isso. Não basta ter vontade. Tem que ser chamado por Deus para essa determinada área. No censo, apenas os aptos, então, eram contados. Em Cristo, meus irmãos, nós descobrimos que ninguém é naturalmente apto, mas Ele nos capacita, fortalece e envia. Irmãos, em último lugar, então estamos falando sobre a organização do povo da aliança. A primeira coisa que a gente viu aqui é que Deus conhece cada um de nós pelo nome. A segunda coisa que a gente viu é de que Deus organiza o seu povo para cumprir, aliás, que Deus que pertencer ao povo da aliança não é suficiente. E, em último lugar, Deus organiza o seu povo para cumprir a sua missão. Para cumprir a sua missão. Versículo de número 4 diz assim:
de cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Percebe, irmãos? O negócio vai afunilando. A responsabilidade vai aumentando. Sabia disso? Sabe quando começa a sua responsabilidade neste mundo? Quando você nasce. E você vai exercendo algumas responsabilidades de forma até inconsciente. Só que à medida que você vai crescendo, se desenvolvendo, você vai tomando consciência de quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos também. Então, à medida que você vai crescendo, você vai tomando consciência de quais são os seus deveres, o que você deve fazer. Mas percebe? Aqui no texto vai afunilando. A responsabilidade vai aumentando. O censo não foi realizado de forma desordenada. Deus determinou líderes para cada tribo. Cada homem tinha o seu lugar. Cada tribo, sua responsabilidade. E cada líder, a sua função. A obra de Deus sempre é realizada com ordem e propósito. Meus irmãos, o que tem de esposas crentes sofrendo hoje, porque os seus esposos não estão cumprindo o seu papel de marido e de pai. Essas mulheres estão sofrendo, estão pedindo socorro, porque esses maridos não estão fazendo o seu papel de homem. Os homens querem se casar, querem ter esposa, querem ter filhos, querem ter família, mas não querem exercer o seu papel de homem, de marido e de pai. E as esposas e os filhos estão sofrendo por causa disso. Muitos homens acham que o seu papel é trabalhar durante o dia inteiro, 5 ou 6 dias por semana, e pagar as contas de casa e colocar comida dentro de casa. Isso é o mínimo que você pode fazer e que deve fazer. E quando você fizer isso, não toque trombeta, não bate no peito, porque a Bíblia diz que se nós fizermos apenas o que nos foi ordenado fazer, devemos dizer, somos servos inúteis. Quer saber de uma coisa? O mínimo que um crente faz no dia do Senhor é vir nos cultos de manhã e à noite. É o mínimo que ele pode fazer. É o mínimo. E a maioria, ou boa parte dos crentes, nem isso consegue fazer. E sempre exige uma desculpa. Aí vem aquela pergunta. Sempre aquela pergunta. O que é preciso para você faltar na igreja? O que é preciso acontecer para que justifique a sua falta na igreja? Responda diante de Deus. Agora, o que é preciso acontecer para que justifique a sua falta no emprego? Irmãos, para alguém faltar no emprego, o nível parece que é bem maior. Tem que acontecer uma coisa muito mais grave. Mas na igreja, irmãos, para alguns crentes, basta acontecer um negocinho à toa. Ah, doeu os fios de cabelo da minha cabeça, então não vou à igreja. Estou com dor nos fios de cabelo. É lógico que eu estou dizendo, não existe isso, tá? Mas para mostrar. Qualquer coisinha já é suficiente para alguns crentes não virem à igreja. Mas para faltar ao trabalho, precisa acontecer uma coisa muito, mas muito grave mesmo. O que isso demonstra? Isso demonstra como é que está o seu coração diante de Deus. Diante de Deus. A obra de Deus sempre é realizada com ordem e propósito. Deus estabelece liderança. Cada tribo possuía um representante escolhido. Deus usa homens para servir ao seu povo e conduzi-lo segundo a sua vontade. Já pode perceber que você não é suficiente para você mesmo. Você precisa de pessoas te conduzindo. Na igreja do Senhor não existe bispo. A igreja do Senhor, nós entendemos que a forma de governo da igreja de Cristo não é episcopal. Não é. Não é um governa todos. Irmãos, imagina, um dos maiores problemas que a nossa política, o nosso país tem sofrido hoje, é o fato de que ministros do Supremo Tribunal Federal, homens que não receberam um único voto popular sequer,
estão lá, estão lá hoje, 10 pessoas, 9 homens e uma mulher, e o que eles decidem, parece que ninguém pode contrariar, porque eles são os supremos. Irmãos, a maior bênção é quando tem alguém acima de nós, quando tem alguém cuidando de nós. Entenda uma coisa, eu sou o pastor dessa igreja, o pastor supremo é Deus, mas os 6 irmãos que estão comigo no conselho, os 6 presbíteros, o papel deles é me pastorearem também. Eu os pastoreio e eles me pastoreiam também. Pode ter certeza, se eu fizer alguma coisa digna de repreensão, eles vão me repreender. Isso é bênção, não é humilhação. Só Deus tem poder ilimitado. Só Deus é de fato soberano. Dizem o seguinte aí fora: quer conhecer alguém? Dê poder para ela. Dê poder para essa pessoa que você vai conhecê-la de fato. O marido não tem poder ilimitado. A esposa não tem poder ilimitado. Os filhos não têm poder ilimitado. Só Deus tem poder ilimitado. Nem todos exercem a mesma função, mas todos são necessários. Cada um possui um lugar no corpo e uma tarefa na missão. Quando cada um assume a sua responsabilidade, todo o povo avança. A organização não limita a obra de Deus, ela serve ao cumprimento de sua missão. Irmãos, a gente não gosta de fila, né? Nem para tomar injeção, né? Ou muito menos para tomar injeção. A gente não gosta de fila. Mas imagina se não houvessem as filas. Em muitos casos, a fila ou as filas são um mal necessário. Imagina, você vai ao supermercado, ele está lotado. E agora, preciso passar minha conta, minha compra no caixa, preciso pagar a minha compra. O que eu faço? Entra na fila. Ah, mas não quero. Então deixa a compra e vai para outro lugar. Se com fila é ruim, sem fila é muito pior. Ah, irmãos, o fato de o ser humano ter sido criado por Deus, isso demonstra que o ser humano precisa ser organizado. Precisa. Deus organiza seu povo e Cristo é o cabeça que ordena a igreja. Deus não apenas reúne, ele organiza. Em Cristo, essa organização alcança a sua forma perfeita. Ele é o cabeça da igreja que distribui dons, levanta líderes e coordena o avanço do evangelho. Cristo é o cabeça. Todo o corpo, os membros deste corpo trabalham em função da cabeça que é Cristo. Irmãos, eu quero terminar essa minha mensagem desta manhã, que trata sobre a organização do povo da aliança, dizendo para vocês algumas palavras. Números 1, de 1 a 4, ensina 3 grandes verdades. Primeiro, Deus conhece cada um de nós pelo nome. E isso é bom. Isso é muito bom. Segundo, Deus espera que seu povo esteja preparado para servi-lo. E terceiro, Deus organiza seu povo para cumprir a missão que é dele. Deus te chamou, te organizou, organiza o seu povo para cumprir não a tua missão, mas a missão dele. A missão é dele. Assim como Israel se preparava para marchar rumo à terra prometida, a igreja também caminha rumo à pátria celestial. Não somos espectadores da história da redenção. Somos soldados do Rei Jesus, chamados, preparados e enviados para viver para a sua honra e para a sua glória. E aí? Qual é a minha oração, então, nesta manhã acerca disso? A minha oração é que quando o Senhor olhar para a sua igreja, que ele encontre homens e mulheres conhecidos por ele, comprometidos com a sua missão e prontos para avançar até o dia em que entraremos definitivamente na Canaã eterna. Enquanto você não chegar lá, enquanto ele não te chamar para a glória,
você precisa seguir essas regras que o próprio Deus determinou quando ele te chamou para fazer parte do povo de Deus. O que isso nos ensina? Que não é do meu jeito, que não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E quando nós cumprimos essas regras, nós somos bem-aventurados e toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Que Deus te abençoe.